saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Quer que dá o profeta, mais uma vez o profeta. Não se esqueça do profeta. Glória a Deus. O profeta está aqui mais uma vez na Ponte de Ferro. Glória. Entendeu? Trazendo uma palavra, trazendo um verdadeiro evangelho. Aleluia. Não um evangelho cultural ou capitalista, Glória. mas um evangelho que veio com o propósito e objetivo de transformar, de conscientizar, de Glória fazer a Deus. discípulo, de fazer filhos Glória a Deus. de Deus. Aleluia. O verdadeiro evangelho. Que Aleluia. aponta e apresenta um caminho largo e um caminho estreito. Vamos aqui mais uma manhã, na ponte da tarde, fazendo uma retificação na Ponte de Ferro. Essa palavra que transforma, que tem poder para libertar o homem do pecado. A palavra, ela, há 2000 anos atrás, nasceu lá em Jerusalém, numa manjedoura, onde ele, pela sua origem, ele foi rejeitado pela sua nação. Há 2000 anos e pouco. Né? Mas Isaías já falava a seu respeito. O Isaías já faz. E ele, irmão, e ele não viria e nem tampouco nasceria num palácio real. Não seria um monarca, não seria um guerreiro para libertar Israel do jugo tirano de Roma. Os fariseus, mestres de Israel, esperavam um guerreiro com o objetivo de tirar ele daquele jugo pesado, tirano, principalmente dos impostos de Roma. Mas hoje veio, como Isaías apresentava a ele, veio com o propósito de tirar o jugo do pecado sobre a raça humana, tendo em vista que no ato criativo de Deus, Deus criara o homem inocente, Deus criara o homem puro. Mas por conta da sua desobediência, por conta da sua transgressão, o homem agora passa a desobedecer. O homem não quer mais se relacionar com Deus. O homem não quer mais saber de Deus. E o que levou o homem a tomar essa posição, a escolher essa opção, era que ele queria ser igual a Deus. Satanás, ele foi expulso dos céus porque ele também tinha esse desejo, nasceu esse desejo nele. E quando nasce esse desejo do homem, foi aí então que o homem agora obra com loucura. O homem escolhe o seu próprio caminho. O homem agora dá as costas para Deus. O homem agora não quer mais saber de Deus. E quando o homem agora ele peca, desobedece, ele perde a sua natureza pura e a sua natureza inocente. E quando ele perde dentro dessa perca, o homem passa a amar a feitiçaria, a idolatria, a imoralidade, a depravação, a violência, o aborto, o assassinato, o prazer de vestir um cuecão de couro quem gosta, o prazer de quem gosta de estar beijando na língua e lambendo a língua do outro bigodudo. Na lei natural de Deus, no ato criativo de Deus, Deus cria macho e fêmea. E quando Deus agora institui aquele casamento, Deus abençoa aquele relacionamento. Deus abençoa aquela primeira família que Ele criou no início do Jardim do Éden. E qual foi a bênção de Deus? Deus fala agora para Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos e sede fecundos. Dentro dessa bênção, o homem e a mulher se relacionando por via vagina e pênis, que não é imoral, é científico. O homem teria prazer e a mulher. O homem e a mulher fecundaria, porque a vagina ela foi criada por Deus para ser armazenamento do esperma, do encontro com o óvulo. Então a família de Adão, isso era Adão e Eva, ela passaria a reproduzir
das coisas. E a ordem natural das coisas é essa. Não há outro meio que o homem possa reproduzir, a não ser por meio do pênis e a vagina. Então Deus, quando Ele cria o homem, cria a mulher, cria o homem com esse propósito, com essa necessidade, com esse desejo. E aí quando agora Adão conhece a erva, diz a Bíblia de Escritura, na sua cronologia, nasce o primeiro filho, aí depois nasce agora o segundo filho. Sem falar das mulheres, porque na cronologia bíblica não faz referência das mulheres. Mas o que eu quero dizer, meu amigo, que na medida que o homem peca, na medida que o homem não quer mais saber de Deus, na medida que o homem agora dá as costas para Deus, na medida que o homem agora ele rejeita ser dirigido, ser orquestrado pela orientação de Deus, o homem escolhe agora o seu próprio caminho. E quando o homem escolhe agora o seu próprio caminho, Deus agora traz uma sentença de maldição sobre a raça humana. Mas Deus havia avisado, Deus havia ordenado, Deus havia orientado o homem que ele não obrasse de loucura, que ele não comesse aquele fruto, que na medida que ele comesse, ele perderia a sua comunhão com Deus, ele perderia o seu habitat, que era o Éden, aquele paraíso. Quem é o culpado de tudo que vem acontecendo hoje no mundo? Deus havia criado o homem finito. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ser cego. Deus não criou o homem para estar confinado numa cadeira de roda. Deus não criou o homem para estar confinado e ele perder duas pernas e seus olhos. Deus não criou o homem para estar enfiolado numa prisão. Deus não criou o homem para ser assassino. Deus não criou o homem para ser ladrão. Deus não criou o homem para vestir uma saia. Deus não criou o homem para ser mentiroso. Deus não criou o homem para ser feiticeiro, idólatra, roubador, fraudulento, depravado e imoral. Deus criou o homem puro. Deus criou o homem inocente. Deus criou o homem para ser grato a Deus. Deus criou o homem para que o homem adorasse a Deus. Deus criou o homem para que o homem pudesse, todavia, que não houvesse nada que viesse interferir no relacionamento entre Deus e a família, entre Deus e a sociedade. Mas o homem procurou. A Bíblia diz que os homens amaram mais as coisas das trevas, mais as coisas desse mundo. O que foi que o homem mais amava, irmão? O homem amava a prostituição, a imoralidade, a violência, o prazer de matar, o prazer de derramar sangue, o prazer de tirar a vida, o prazer de roubar, o prazer de tirar o direito do trabalhador, o prazer de orar o cidadão. Tudo isso aconteceu a partir do momento em que quando o homem peca, quando o homem desobedece a Deus. No projeto de Deus, nada disso que vem acontecendo na sociedade global deveria existir. Na sociedade que estava projetado por Deus, se o homem não tem pecado, não existiria hospital, não existiria casa funerária, não existiria cemitério, não existiria IML, não existiria cadeia, não existiria assassinato, não existiria adultério, não existiria cego, paralítico, não existiria guerra, não existiria tsunami, terremoto, não existiria tufão, não existiria inundações, não existiria tornado, não existiria ciclone, não existiria canceroso, não existiria homem sofrendo no coração, não existiria diabético, não existiria assassinato, fogo, injustiça. Essa era o projeto de Deus. Relação à família, relação à sociedade, porque Deus havia criado todas as coisas para que a família pudesse ter comunhão e gozar, não perceber
uma saia. O homem tem mais prazer em agradar a si mesmo. O homem tem mais prazer em agradar a sua própria concupiscência. O homem tem mais prazer, quem sabe muito dele não sabe, de agradar o príncipe das trevas, o príncipe deste mundo. E quanto mais você vai agradando e vai mergulhando no pecado, o diabo vai enganando você, vai lá e levando você em banho-maria. E você todavia vai permanecer nessa condição, nessa fantasia, nesse mundo ilusório, nesse mundo que não tem nada para nos oferecer. Quando você liga, você passa o dia todo trabalhando. Quando você chega em casa, te liga o repórter. É o mais que você vê. É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, é o marido matando a mulher, é o ex matando a ele. Que é isso? Deus não criou o homem, Deus não instituiu o casamento nem a sociedade para viver nesse caos que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos um caos, um caos moral, é um caos social, é um caos religioso. Hoje o homem só foca, é no adultério, hoje o homem só foca, é no sexo tradicional e oral. Achou, irmão? Aqui pregando o evangelho. Não vi mais, que eu passei por aqui. É porque eu estou pregando mais na Boa Vista. E prega mais o irmão aqui. Tá indo mais lá para a igreja não? De vez em quando a minha esposa vai para lá. E fui também de fim de ano para lá, para a sede central. Tá no corpo, né? É, mais na central. Viu? Deus abençoe, irmão. Vivemos uma sociedade onde os valores estão revertidos. Aonde o homem faz mais apologia ao aborto, o homem faz mais apologia à idolatria, à feitiçaria, o homem faz mais apologia, o homem, ele é zero em louvar a família, a decência, a dignidade, o caráter, a moral, a pureza. Hoje o homem tem mais prazer na indignidade, na impureza, na imoralidade, na violência, no roubo, na idolatria. O homem tem desagradado a Deus, desagradado ao diabo e a si mesmo. O homem amado mais as coisas desse mundo que é a lei de Deus. Os homens querem tirar Deus de nossa propriedade. Os homens expulsaram Deus da sua família. No que hoje você vê, é o pai matando o filho matando o pai, é a mulher matando o marido, matando a mulher matando o marido. São os valores revertidos. Hoje se falar em honestidade, pureza, onde você falar em ser um verdadeiro cristão, pai de família, eu sou um cidadão, você vai ser ridicularizado, você vai ser ousado, você vai ser perseguido, você tem valor nessa sociedade, nessa vida, enquanto na safadeza, enquanto no crime, enquanto no fogo. Uma sociedade que repudia Deus. Hoje se prioriza é o adultério, é o homossexual, é o sexo anal e o sexo oral. Que se preze hoje é a violência, é a depravação, é o adultério. Que se preza hoje é o cara vestir uma saia, é o cara vestir um cuecão de couro que gosta, é o cara que fica de quatro pés e é penetrado por outro homem, é o cara que tem quebrado os seus esfíncteres, é o cara que tem quebrado as veias lateral do seu ano, pelo prazer de ficar de quatro pés e ser penetrado por outro homem. Não é todo, mas tem muito que gosta. Assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, a nossa sociedade vive desse momento, vive dessa orgia, vive dessa nojeira e imundice, dessa depravação, dessa banalidade. Hoje o crime é louvado, hoje o roubo é louvado, hoje tem costume do tráfico, hoje tem costume do roubo, e a impunidade vai crescendo, e o pai de família, e o cidadão vai ficando. Está pensando que é no estado de Pernambuco e Recife
Não tem profeta não, não tem profeta. O Senhor levantou um profeta para falar a verdade. Ai dos que criadores injusta. Quando João Batista estava pregando, lá 2000 anos atrás, ele pregava um arrependimento e uma reconciliação. Então, muitos perguntaram para ele, João Batista, o que nós faremos para ser batizados por você? Ele disse, aquele que tiver 2 túnicas, dê a quem não tem nenhuma. Aquele que tiver alimento, faça de igual modo. Você tem que provar na prática que é digno de receber aqui esse batismo. Aí os soldados perguntaram a João Batista, e nós o que faremos? Aí João Batista olha para os soldados, e naquela época era um soldado, hoje é por isso também tem soldado. Não seja ladrão, não seja subordinado ao tráfico, ao crime, ao roubo. Não aceite suborno. Cumpra o seu verdadeiro ofício e não faça mal ao pai de família. E o trabalhador, o seu dever é de cuidar do cidadão. Paulo disse que a autoridade foi criada por Deus para seu beneplácito e o louvor da sociedade do cidadão, e não para ser o terror do cidadão e andar de mão dada com o tráfico e com o ladrão. Graças e a paz de Deus. Meu amigo, vivemos nessa sociedade. Não podemos esconder a verdade. Essa é a verdade. Ele está pregando. Ele está filmando pregando. Ele está pregando, é por isso que não dá atenção, mas está pregando. Tudo bem, né, irmão? Minha pai. Mas a Bíblia dá apresenta os requisitos para o presidente, para o governador, para o senado, para o deputado, para os imperadores da época, para os cônsules, e ele não seria beneficiado com os impostos, não. Ezequiel diz assim, pois, ai dos pastores que se apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores das ovelhas. Ele está querendo dizer que o dever do Estado é apacentar o trabalhador, é apacentar aquele que paga imposto, porque ele vai ter agora acesso, dignidade a uma moradia, dignidade a um salário justo, ele vai passar a ter dignidade, a ter uma boa educação para os seus filhos, ele vai ter segurança. Para de parece pessoa que guia do céu. É isso que a Bíblia diz que ninguém pega. Você não vê ninguém no meio da rua, Se ele não está trabalhando, eu ganho para fazer isso. Isso também. Ou ele é cego ou não, aí eu não sei. Só quem sabe é o Senhor Deus e Aí. Apostasia religiosa e espiritual. Esse culpa o homem Eita, rapaz. dos seus próprios pecados. Oxi. Agora eu quero te dizer uma Deixa eu coisa. ali, ó. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, Paulo diz, e é só que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Seja qual for a sua origem, você não está olhando a largura, o tamanho, a cor, a dimensão do seu pecado. Todos nós temos uma oportunidade enquanto estivermos nessa vida vivo de ser perdoado. Ele perdoa o ladrão, ele perdoa o assassino, ele perdoa o traficante, ele perdoa o mentiroso, ele perdoa o gay, ele perdoa a lésbica. Agora há uma necessidade de você passar pelo crivo da reconciliação. Há uma necessidade de você reverter essa estrada que no Deus ele tem um sentimento de repúdio de ódio em determinadas ações que provém do elemento humano. O que é que nós vivemos hoje? Deus é o culpado, tanta violência e tanto sangue derramado, tanta vida ceifada. As portas estão escancaradas. Eu nunca vi um país, nunca vi um estado que tem o maior prazer de matar e de derramar sangue. É como ele. Aqui não se respeita mais o cidadão, aqui não se respeita mais a cidadã. Eu tinha dentro muito com aquele moleque que acha que os caras vinham falando falações que eu fiquei coisa antes. A cara deles dois.
não se respeita a mãe de família, nem o pai de família, não se respeita mais nada, vocábulo podre, país podre. Sabe o que é isso? É a ausência de Deus na vida, é a falta de temor na vida. Se você falar uma verdade dessa, você e a sua família estão arriscados a ser assassinados, porque querem me matar de todo jeito para me silenciar. Mas eu não me intimido, não tenho medo não, enquanto eu não me meter na questão alheia, como disse Pedro, e falar a verdade que Paulo diz, condenai as obras infrutuosas das trevas, isso publicamente. E eu não tenho medo de falar a verdade da Bíblia não. Está aqui o profeta, viu? Que é rejeitado, até na rede social. Não faço questão não, eu quero pregar, quero falar a verdade, não vim desacatar, não vim desafiar, não vim entrar na vida particular de ninguém. Tudo que eu falo, eu tenho um respaldo bíblico. Não falo aqui o evangelho de um oba-boba para acariciar a bandido, para acariciar a mercenário, a falsos pastores, os cabeças de lobos, como disse Paulo. Deus Todo-Poderoso. Nosso irmão Alexandre fala muito, ele está achando ali, ele fala muito em cabeça de lobo. Me chama de o rei não cabeça de lobo. Aí os cabeças de lobo não conhecem nada. A porta fica vindo essa perto. O prazer dele é que o homem chega pelo juízo e ele está verdade. O prazer dele é de fazer discípulo, de ensinar, ele mandou a gente ensinar. Ele não mandou a gente para gritar. Olha de novo, olha de novo. Olha lá de novo. Eu não sei aonde foi encontrado nas escrituras essa história da marcha para Jesus. É fazer do povo religioso, é fazer do cristão de otário, de besta. Onde é que tem na Bíblia? Você fazer um dia de domingo uma multidão num só quente de bandeira e a marcha para Jesus. A marcha para Jesus é quando chega no fim do culto, a sacolona está cheia de dinheiro e fazendo nossos irmãos de trouxa, de otário. O que Jesus mandou fazer no capítulo 10 de São Mateus foi pregar o evangelho curar. Leia lá em Mateus no capítulo 10. Ele disse, vai em cidade em cidade, em aldeia em aldeia, e pregar e fazer discípulos. Não levai alforje, não levai bolsa, nem cobiçai ouro nem prata, mas numa casa que for de paz e que te receber a tua moça. E não pergunte nada sobre a refeição, por conta da consciência. Jesus não mandou ninguém levar bandeira, Jesus não mandou ninguém marchar, Jesus não mandou ninguém andar em carro alegórico. Tudo isso aí é politicagem, é para encher os cofres públicos do povo desse mercenário que está na frente da igreja enganando os pobres irmãos. Olha, aí. Ele vai fazer a mesma coisa. É verdadeiro aquele evangelho de João Batista. Ele convida o povo a arrependimento, ele convida o povo a amar o seu próximo, ele convida o povo a ser o seu mal, ele convida o povo a ter amor. Não está com medo disso? Pela vida e honrar aquele que deu a ele. Outra que não tem mais nada, meu irmão. Outra que ninguém tem amor pela vida mais não. Aqui o foco é matar, aqui o foco é derramar sangue, aqui o foco é fazer a vida, aqui o foco é cuidar, aqui o foco é preservar. Vivemos uma sociedade, um país, um oba-oba, onde já o saudoso Chicanísio, ele já dizia, aqui é um macho e o cara embaixo. Já não dizia que aqui é um macho, tudo é assim acessado. Você tendo dinheiro, você pode fazer o que quiser, meu irmão. Bandido aqui, alojado, tá cheio, depravado, imoral, assassino, ladrão, a cidade está repleta. Sabe o que é isso? A ausência de Deus, os homens perderam o temor de Deus. Os homens não querem mais saber de Deus. E quando ele não quer saber de Deus, ele se torna estúpido, ignorante, uma fera, um bicho feroz. Como dizia Bezerra da Silva, você com a arma na mão, você é um bicho feroz. Agora coloca com a Bíblia na mão, deixa a Bíblia entrar no seu coração, deixa a Bíblia entrar na sua vida. Aí você vai ver a diferença. Você vai deixar de ter o sexo mandar oral, você vai deixar de ter uma saia, você vai deixar uma vida de matar, você vai deixar de Você vai sustentar. Os caras tá com ele, ó. Tá vendo? Trabalhando, tá ganhando pra fazer isso aí. Vou deixar aqui um pouquinho de tempo.
que ele tá filmando pra ele, né? Olha só, tem uma vez. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Você que está aí sofrendo, você que não tem uma casa para morar, você que não é respeitado, você que é discriminado, você que é maltratado por causa da sua origem, você que pensa em tirar a sua vida, não faça isso não. Você pensa que não há mais solução, não há mais jeito, mas Jesus é a solução. João Batista, quando ele estava batizando, ele aponta, eis aí a solução, o Cordeiro de Deus. Se você passar a conhecer ele, ele vai fazer morada no seu coração. Ele vai agora fazer uma mudança entre você e sua esposa. Você vai deixar de odiar sua esposa. Você vai deixar de odiar os seus filhos. Você vai deixar de odiar o seu marido. Você vai passar a ter tesão pelo seu marido. Você vai perder a tesão por aquele cara musculoso. Você vai perder o tesão pelo seu vizinho. Coloque o olhar no seu marido. Coloque o olhar na sua esposa. Respeite e preserve o casamento, como está escrito em Hebreu. Venerado seja todo matrimônio sem mácula. O casamento é uma união tão boa. Agora Deus, quando cria e abençoa ela, o indivíduo tem que preservar a pureza dentro do casamento. Que Deus nos ajude e abençoe. Amém. Está aqui o profeta. Esqueça do profeta, não, aqui é o profeta. Não é conversa mole não.